Nesse vídeo, eu vou te contar o relato de um profissional medroso. Um profissional que demorou quase 5 anos para executar a sua primeira obra em LSF. Mas, para sorte dele, os outros construtores que existiam também ali naquela região eram mais medrosos que ele. Mesmo demorando quase 5 anos para ter coragem de executar sua primeira obra em aço leve, ele ainda foi o pioneiro e foi o responsável por levar o Light Steel Frame para o coração da Amazônia, mais precisamente para Manaus, na região norte do Brasil. Mas será que esse fato dele ser medroso foi uma coisa ruim ou foi uma coisa boa? Bom, não sei. Vamos analisar bem. Eu conheço muito corajoso projetista, construtor, arquiteto, que o cara tem tanta coragem que ele vai sem se preparar e faz cada... Pois é, você já sabe a palavra que eu ia utilizar aqui, né? Bom, se você é do time dos medrosos, esse aqui é um vídeo que vai te mostrar aí uma história de superação. Agora, se você é do time dos corajosos, cara, aguenta aí, sossega o facho e se capacita melhor para que você não faça nenhuma burrada na sua vida profissional. Renato, então quer dizer que esse vídeo aí é para desencorajar os corajosos? Não, nem tanto. Mas esse vídeo é para trazer informações para que você tenha consciência de que para começar a trabalhar com o LSF, você precisa estar muito bem capacitado. Se você já me segue há um tempo, provavelmente você já me ouviu falar sobre isso. O segredo do LSF está no planeamento. Eu diria que assim, 70% do trabalho é feito em gabinete, atrás de um computador, para que os outros 30% que são executados no estaleiro de obra consigam ser feitos de uma maneira rápida e sem prejuízo, sem atraso. Eu já vi alguns profissionais a me abordar falando assim, não, Renato, olha, eu participei aqui de uma obra em LSF, eu vi como é que lê o projeto, eu vi como é que fabrica um painel, como é que monta uma estrutura, não tem muito segredo. Olha, se acalma. Você pode ter aprendido a ler um projeto, a fabricar e montar uma estrutura, mas você ainda não é um construtor especializado em LSF. Por quê? O grande segredo do LSF está no planeamento. Se você continuar sabendo ler um projeto, fabricar e montar uma estrutura, mas continuar a planear sua obra da mesma forma que uma construção tradicional em betão armado em alvenaria, cara, isso é receita certa para você não ter sucesso. Bom, eu falei aqui e ainda não entrei na história, tá? Então eu vou dividir isso aqui em 3 histórias um pouco menores. A história de um arquiteto que resolveu se especializar em LSF, a de um construtor que acabou sendo pioneiro nesse tipo de construção e a de um projetista que se especializou nesse sistema construtivo e conseguiu fazer uma grande diferença com o seu trabalho. Bom, o arquiteto que eu estava a falar é esse daqui, ó. Ele conheceu o Light Steel Frame em 2006, quando ele estava ali no último ano da faculdade. Ele começou ali a elaborar uns primeiros estudos e no início não teve grandes dificuldades, né? Por quê? Fundação, toda a gente utilizava ensolaramento geral ou radier, como é conhecido no Brasil. Então, não tinha erro, era usar esse tipo de fundação. Quando chegava na hora de escolher ali o perfil, a dimensão e tudo mais, cara, não tinha como errar, porque naquela altura toda a gente só utilizava perfil de 90 na espessura 0,95. Então, se só tem uma opção, pronto, está resolvido o problema. Quando chegou na hora do revestimento exterior, aí sim, pelo amor de Deus, aí ele tinha que decidir porque existiam 2 opções. Ele poderia utilizar OSB mais placa cimentícia ou utilizar somente placa cimentícia. O que ele fez? Em alguns projetos ele utilizou somente placa cimentícia, em outros projetos ele utilizou OSB e placas cimentícias. Pronto, está resolvido. E até aqui estava tudo muito fácil, porque tudo isso aí, esses estudos que ele estava fazendo, era um estudo inicial. Quando chegou na hora dele enviar aquilo para o engenheiro de estabilidade, cara, aí ele começou a ver ali um pouquinho de dificuldade. Por quê? Apesar do engenheiro conseguir dimensionar corretamente ali aquela estrutura, esse engenheiro ele não tinha muita experiência de obra. O que aconteceu? Ele especificou os perfis, especificou a quantidade de parafusos, os elementos de ligação, mas ele concebeu um projeto quase que impossível de se montar, com painéis muito grandes, com elementos de ligação que na realidade não poderiam ser unidos, era impossível de você chegar ali a alguns determinados pontos. Então foi nesse momento, ainda ali naqueles estudos iniciais, que esse arquiteto percebeu que não iria dar certo se ele trabalhasse dessa forma.
A solução que ele encontrou na altura foi elaborar um estudo que hoje em dia aqui na Quant nós chamamos de planeamento volumétrico. Essa foi uma forma que ele conseguiu de comunicar bem com o engenheiro de estabilidade, garantir que a arquitetura não seria descaracterizada e ainda conseguiu acelerar o trabalho desses dois profissionais, tanto do arquiteto quanto do engenheiro, porque com essa metodologia ele praticamente eliminou os retrabalhos e erros de projetos. Olha, mas isso tudo aconteceu ali entre os anos de 2006 até 2010, quando esse arquiteto conseguiu finalmente concretizar sua primeira obra em LSF, lá na cidade de Manaus, no coração da floresta amazônica, no Brasil. A história contada assim até parece bonita, né? Pô, história de superação, o gajo foi lá, estudou, conseguiu ali as informações necessárias para criar ali o seu primeiro projeto e concretizar a primeira obra. Mas vamos imaginar aqui um outro cenário, que é um profissional aqui em Portugal no ano de 2025. Ele vai começar ali um estudo inicial e pensa, bom, vou utilizar ensolaramento geral? Não, peraí, porque tem muitos construtores aqui que gostam de utilizar ou lintel corrido ou caixa de ar. Então, o que era uma opção, agora já são três para começar a embaralhar a cabeça deles. Bom, perfil de aço leve, não deve ter muitas variações, né? Bom, aqui em Portugal, a gente tem quase 20 fornecedores de aço e nem todos eles trabalham com a mesma gama de perfis. Tem fornecedor que tem perfil de 75 milímetros, outros têm perfil de 90, outros têm perfis de 100, outros de 150, 200, 250, sem falar que a espessura das chapas utilizadas em perfis estándar normalmente não são iguais às utilizadas em perfis engenheirados. Então, já começa ali a embaralhar tudo. Ok, mas tudo bem, vamos imaginar que esse profissional foi lá e escolheu um fornecedor ali daquela lista enorme e resolveu, vou trabalhar com os perfis desse fornecedor. Tudo bem, menos mal. Ainda não sabe se é a melhor opção, mas pelo menos ele já facilitou o seu trabalho. Bom, depois que ele definiu ali o tipo de fundação entre uma daquelas três, definiu ali um fornecedor de aço e fez um estudo utilizando aqueles perfis, chegou a hora dele definir os materiais para revestimento de paredes, lajes e cobertura. Não deve ter assim muitos, né? Sei lá, vamos ter ali OSB, que mais? Bom, nós vamos ter OSB, MGO, Glasrock, Isopro, Thermochip, Multipênel, Coretec, cara, e assim, alguns desses precisam ainda levar um isolamento térmico por fora, outros não são necessários. Tá vendo como hoje em dia trabalhar com LSF, começar a trabalhar com LSF não é tão fácil assim, mas eu não estou falando isso aqui para te desencorajar a entrar nesse mercado. Eu só estou te mostrando isso para que você consiga se capacitar para entrar no mercado. Se você quer ser um arquiteto que só sabe falar para o seu cliente, utiliza o USB, é melhor você nem entrar no aço leve. Fica mesmo ali no betão armado, porque isso não é um profissional qualificado, tá bem? Um arquiteto preparado para trabalhar com LSF deve ser capaz de orientar o seu cliente na escolha dos materiais. Esse cliente quer uma obra mais rápida, quer uma eficiência energética maior, olha, não, ele está com alguma restrição no orçamento. Cada uma dessas opções vai guiar a escolha do material construtivo. E uma coisa ainda que eu quase esqueço de falar nesse vídeo. Mais importante do que você conhecer todos esses materiais, todos esses fornecedores ou todos esses tipos de fundação, é você perceber como a escolha de cada um deles vai afetar na elaboração do seu projeto de arquitetura, do projeto de estabilidade e da execução de obra. Cara, pode até ser uma coincidência, mas se você, arquiteto, quer realmente entender tudo isso, eu vou te falar que eu vi no site www.quant.com um curso que ensina tudo isso. Depois vai lá e me conta se não é verdade. Agora que eu acabei de te contar a história do arquiteto, deixa eu te contar a história do construtor de LSF, que é isso daqui, ó, que por coincidência é o mesmo profissional da história passada. Ele é um construtor que resolveu trabalhar com LSF porque ele não aguentava mais obras demoradas e ter necessidade de uma grande quantidade de profissionais para executar uma construção.
Foi por isso que ele resolveu abraçar o LSF. Até aí tudo bem, né? Só que quando ele resolveu avançar para a primeira obra, ele percebeu que faltava ali algumas pequenas informações, como por exemplo, ele não conhecia os fornecedores de materiais, ele nunca tinha visto um projeto de preparação de obra, ele não sabia como encomendar os materiais de uma forma mais econômica, ele não sabia quais eram as ferramentas que iam gerar mais produtividade para o pessoal dele. Ele nem sabia quais eram os erros mais comuns ali no dia a dia daquele tipo de construção e como evitá-los. Depois que ele percebeu tudo isso, ele paralisou. E ele só conseguiu destravar depois que surgiu lá no Brasil, em 2010, um curso prático que conseguiu esclarecer todas essas dúvidas e só então ele teve coragem de avançar e executar a sua primeira obra, que foi essa daqui, ó. Ela até ganhou um prêmio de arquitetura. Não disse que ele é arquiteto? Então, ele é arquiteto, ele é construtor, fez essa obra em aço leve e acabou ganhando um prêmio de arquitetura. Coincidência, né? Bom, chegou em 2015 e esse construtor percebeu que lá no Brasil a economia já não estava assim tão boa. Então ele resolveu se mudar para Portugal. Quando ele chegou aqui, ele conheceu vários profissionais da construção civil que estavam passando por aqueles mesmos problemas que levaram ele a procurar o LSF, ou seja, eles queriam uma obra mais rápida, eles queriam trabalhar com uma equipe de obra mais reduzida. Alguns deles até já conheciam o LSF, mas não tinha ninguém que ensinasse eles como executar uma obra com esse sistema construtivo. Foi então que em 2017 ele resolveu criar aqui em Portugal o primeiro curso prático para ensinar aço leve. Foi dessa forma que ele conseguiu ensinar esses profissionais quais eram os principais materiais construtivos, conseguiu mostrar para eles como que fazia a leitura de um projeto, como fazia a fabricação dos painéis, como que juntava, como que montava tudo aquilo, quais eram as ferramentas mais adequadas para esse tipo de construção. E ainda mostrou as boas práticas, as experiências pelas quais ele passou e como ele conseguiu resolver isso. Isso é um conteúdo grandíssimo para quem está iniciando no LSF. Você saber quais foram os erros que outros profissionais já cometeram e como que eles conseguiram resolver isso. Bom, nos anos que se seguiram, essa formação só foi melhorando e aumentando ainda mais o seu conteúdo, com a inclusão de novos materiais construtivos, novos conteúdos teóricos. Você sabia que a Quant já capacitou mais de 500 profissionais só nesse curso prático? Bom, mas em 2025 a gente preparou um conteúdo ainda mais completo. Se eu fosse você, eu ia lá nesse site www.quant.com e conferia todas essas novidades. Eu acho que você vai gostar. Eu vou te falar que foi dessa forma que muitos construtores conseguiram começar a trabalhar com LSF com muito mais informação, de uma forma muito mais assertiva. Assim, eles conseguiram se livrar de escolhas erradas, conseguiram especificar bem o material que iriam utilizar em cada construção, conseguiram ver quem era o fornecedor mais adequado para aquela estrutura, qual a melhor forma de comprar o aço para ter mais economia, e conseguiram criar um planeamento de obras que trouxe vantagens para o dia a dia da construção. Bom, falando assim, até parece que é fácil, né, aprender a construir em LSF. Eu vou te falar que, assim, difícil não é, mas você tem que pegar todo esse conhecimento que você aprendeu, seja num curso aqui na Quant, seja num curso aí na concorrência, e realmente levar esses ensinamentos para o dia a dia da sua empresa, seja na fase de planeamento, seja na fase de execução da sua obra. Bom, mas tá bom já desse gajo aqui, né, que é o arquiteto, que é o construtor. Tá bom dessa história. Vamos falar agora do projetista. Por que eu chamo esse gajo de projetista? Porque ele não é engenheiro civil, ele não faz dimensionamento de estruturas. Na verdade, ele é formado em arquitetura, ele tem grande experiência em obras de aço leve e ele atua principalmente fazendo planeamento de uma construção em aço leve. E hoje em dia, ele é o responsável por esse trabalho aqui na Quant. Então é assim, esse gajo é o especialista em aço leve que atua como uma forma de estrategista para os clientes da Quant. Deixa eu te explicar melhor. Quando a gente recebe um projeto de arquitetura, nós temos duas preocupações muito grandes. A primeira delas é não descaracterizar aquele projeto e a segunda é elaborar
uma estrutura que seja fácil e econômica de montar. Não adianta nada eu pegar aquele projeto e sair tentando definir quais são os perfis se eu não pensei na estratégia de montagem da estrutura. E isso é o que faz toda a diferença. É por esse motivo que os nossos clientes nos enxergam como um parceiro, um estrategista que vai ajudar eles em ter uma obra muito mais econômica e muito mais rápida. E sabe por que a gente decidiu trabalhar dessa forma? Foi por causa daquelas experiências ruins que eu tive lá atrás e que eu contei no início desse vídeo. Com o planeamento volumétrico que a gente faz hoje em dia, a gente consegue resolver todos esses problemas. Porque com essa metodologia eu consigo enviar esse planeamento volumétrico para o autor do projeto, para o arquiteto, para que ele possa verificar todos os pequenos ajustes que foram necessários ao transformar aquele projeto em LSF. E ele pode aprovar ou sugerir outras versões antes que o meu engenheiro comece a dimensionar a estrutura. Dessa forma, a gente consegue evitar muito retrabalho e também muito erro de compreensão. Eu vou te falar que quando a gente implementou essa metodologia, mudou muito aqui a nossa forma de trabalhar. Tornou o trabalho muito mais rápido e a comunicação muito mais fácil entre os profissionais envolvidos no projeto. E se você que está assistindo esse vídeo é um engenheiro de estabilidade, deixa eu te dar uma dica. Copia a Quant. É isso mesmo. Copia essa metodologia, porque os seus clientes vão deixar de te enxergar como aquele profissional que só faz ali uns documentos, peças desenhadas e termos de responsabilidade para liberar o alvará, para começar a te enxergar como um estrategista. Mas você deve agir como tal. Você precisa ser um parceiro do seu cliente, do seu construtor. O seu trabalho não pode ser só especificar perfis. Você tem que realmente ajudar esse construtor a pensar na forma de construir aquela estrutura. Foi dessa forma que a gente conseguiu se destacar no mercado. E se você fizer isso, eu vou te falar que tem uma coisa que talvez você vai estranhar no início, mas depois você se acostuma. Os arquitetos vão parar de falar mal de você. Bom, e para além desse planeamento volumétrico, dessa etapa inicial que garante uma velocidade muito maior nos nossos projetos e uma redução dos retrabalhos, eu percebi uma outra coisa quando eu elaborava os projetos para minha equipe construir. Os projetos precisam ter fácil compreensão. Então é o seguinte, aqui na Quant é proibido encher linguiça. O que é isso? É proibido sair salpicando informações ou detalhamentos que não adicionem informação nenhuma ao projeto. O seu projeto deve ser compreendido até pelo trolho, até pelo ajudante. Por quê? Se você não fizer isso, sabe onde vai parar seu projeto? Lá no caixote de lixo. E aí sim, toda a gente vai te enxergar só como aquele gajo que faz o projeto para a Câmara, só o gajo que faz o projeto para licenciamento. Não. O seu projeto tem que ser claro, tem que ter elementos de fácil leitura. E é isso que a gente faz aqui na Quant. A gente ajuda o construtor, tornando aquela informação muito mais fácil, muito mais palatável e de fácil compreensão. E depois que eu percebi isso, cara, minha vida mudou significativamente, porque nas minhas primeiras obras eu enviava o projeto, né, lá para o estaleiro de obra, mas ao longo do dia eram várias chamadas telefônicas, porque eu tinha que explicar isso, aquilo outro. Depois que a gente conseguiu ir evoluindo na qualidade dos projetos e em transmitir essas informações de uma maneira clara, essas ligações praticamente chegaram a zero. Hoje em dia, a gente coloca nos nossos projetos uma tecnologia que é da realidade virtual e da realidade aumentada. Se você não consegue compreender muito bem as peças desenhadas, você consegue visualizar ali toda aquela estrutura em um ambiente 3D e visualizar como aqueles elementos deverão ser construídos. E o que eu fazia para as minhas construções até o final de 2015 é o que hoje a Quant faz para os nossos clientes aqui em Portugal. Não é somente um projeto de licenciamento que vai ser entregue na Câmara. É muito mais do que isso. É um planeamento de obra que vai garantir uma construção mais econômica, mais rápida e sem erros para você, construtor. Bom, a mensagem que eu queria te passar nesse vídeo é o seguinte: você não precisa ter pressa para entrar nesse mercado do LSF. É preferível que você se capacite, busque informações
e seja um profissional muito bom no que você faz, porque nesse mercado existe muito espaço para você crescer, mas você precisa ser bom. Não adianta você vir com pressa e quebrar a cara, fazer besteira, fazer coisa que não deve ser feita. Então, hoje em dia, existem conteúdos na internet, existem cursos, inclusive tem um no site www.quant.com que eu recomendo muito. Mas enfim, existe muito material para que você possa se capacitar, para que você seja um construtor, um subempreiteiro, um arquiteto, um engenheiro, um preparador de obra especializado em light steel frame. Quando eu cheguei aqui em Portugal no final de 2015, ninguém me conhecia, ninguém sabia o que era Quant, tá? Mas notem que devagar, passo a passo, com qualidade, a gente foi crescendo no mercado. E hoje em dia a gente é reconhecido como uma das referências na questão do aço leve. E você pode também ser a próxima referência nesse mercado, desde que você trabalhe com qualidade. Tá bom, pessoal? Então essa era a minha mensagem nesse vídeo de hoje. Mas espera aí, já que a gente já está aqui, né? Deixa eu te dar uma dica. Vai no site www.quant.com, que lá tem uns cursos muito interessantes. Tem até curso gratuito para você que quer entender melhor o que é o LSE. Tá bem? Bom, dado esse recado, muito obrigado por ter chegado até aqui e espero que você tenha gostado do conteúdo e até o nosso próximo vídeo.